O Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada quantia, a quem o credor diz: olha, se me pagares hoje, mesmo a centésima parte apenas do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Porém, se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última moeda. Não se sentirá feliz o devedor por suportar toda sorte e espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará externamente agradecido? Tal é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será na outra. Entre essas faltas, cumpre sempre colocar na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não aceitarmos as dificuldades com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, mau, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente, como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade na satisfação do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário, e de recomeçar a tarefa, é o que lhe dirão. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo porque encare a vida terrestre. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha de um só golpe a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá passado logo, logo. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e o anima, e longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea interminável, lhe parece as dores, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar esta vida e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito,
É certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por pouco tempo e que melhores serão os dias futuros, enche-se de felicidade, facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida? O que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas desventuras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar seus dias pelo suicídio, pensando assim que abreviará suas misérias. Ó pobre ser, que nem sonha o que lhe aguarda. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir-se que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los desta funesta consequência? Que compensação lhes pode oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. Essa é a ideia dos materialistas. Não todos. Falamos daqueles que influenciam aos pobres que os leem. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, um veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas malignas assumem tremenda responsabilidade perante as leis de Deus. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Aquele que crê sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar nesta tragédia que é o suicídio, donde, em suma, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele apresenta os próprios suicidas a informar da situação desgraçada e miserável em que se encontram no outro lado da vida e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis, amargurantes, opressivos e de uma dor sem descrição, de natureza a fazer refletir os que porventura pensem daqui sair antes da hora, antes que Deus os haja ordenado. O espírita tem, assim,
vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais feliz quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Deixa eu explicar umas coisinhas aqui. Tem muitos livros que falam do suicídio. O suicídio a questão é o seguinte: as pessoas não entendem. Muitas pessoas que não. As pessoas não leem as obras espíritas, elas não entendem. O Espiritismo mostra que todos nós aqui nós temos nossos problemas. Nós não podemos tirar a nossa vida por causa de problemas. Então, o suicida, ele fica preso ao corpo. Por quê? Porque ele tirou a vida. Nossa vida lá, ela é programada, vamos supor, para você viver 90 anos aqui, a pessoa tira a vida com 30, ele vai ficar 60 anos. Aquele tempo que ele tirou, que ele cortou da vida dele, num local que é um sofrimento indescritível. Passando sede horríveis, vendo o corpo apodrecer, os vermes roer. Tem livros que falam. É o pior sofrimento que existe, é o sofrimento do suicida. Certa vez, um suicida, depois de muito tempo, né? O suicida ele fica com uma dor muito grande, mas depois de muito tempo que ele tinha suicidado, ele escreveu um livro através de uma média, é o Camilo Castelo Branco, é o livro Memórias de um Suicida. Ele vem falando tudo que ele diz que a pessoa que mais sofre aqui no planeta Terra, quem seria? Uma pessoa sem as pernas, sem os braços, cego, surdo e mudo. Ele falou, você pode pegar de todos os habitantes da Terra, aquele que vai aí pinça, nesse momento agora, aquele que mais está sofrendo nesse momento, em todo mundo, que o sofrimento dele é um cisco, perto do sofrimento de um suicida, mas de um suicida que menos sofre no plano espiritual. O suicida que menos sofre lá no Vale do Suicida, o sofrimento dele é infinitamente maior do que a pessoa que mais sofre aqui no planeta Terra. Então, por aí, vocês imaginam. Por quê? Tem que ser assim, senão não existiria evolução. É para ficar marcado no psiquismo ali, no cérebro espiritual da pessoa, no perispírito. Porque senão a pessoa vem aqui, se mata, não acontece nada, ela volta para o plano espiritual, ela reencarna de novo, aí vai ficar nesse círculo vicioso, se matando por qualquer probleminha. Então, por isso que é um sofrimento assim, indescritível, para ficar marcado, para a pessoa ficar no subconsciente dela. Olha para, mas eu acho que se eu fizer isso eu vou sofrer tanto. Fica marcado no subconsciente. E também porque a vida é um patrimônio, um empréstimo esse corpo. Nós não temos o direito de fazer coisas, de tirar a vida do corpo. É um empréstimo que nós recebemos para a evolução do nosso espírito. Mas tem os livros, tem o livro Memórias de um Suicida, tem o outro livro chama O Martírio dos Suicidas, de Almerindo Martins de Castro. É um livro até fino, tem umas 100 páginas, mas explica em detalhes o que espera o suicida do outro lado. Memórias de um Suicida também, da Ivone do Amaral Pereira, explica em detalhes. Esse é bem mais grosso, tem quase 500 páginas. O que o suicida vai encontrar, todas as dificuldades que ele tem que passar. Essas duas obras aí, quem quiser ler, muito interessante, eu já li. O espírita tem aí, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado ao haver sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega a ele precisamente a um resultado totalmente contrário ao que esperava encontrar, que se liberta de um mal para cair num mal 1000 vezes pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com matar-se o corpo, vai mais depressa para um lugar bom e para perto daqueles que o conhecem e que possa estar no mundo espiritual. Que o suicídio é um obstáculo enorme. Aqui no outro mundo ele se reúne aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Porque quem suicida não vai para lugar, fica num local de trevas, sofrendo torturas, fome, indescritível, sede que queima a garganta. É horrível. Os livros que eu falei, isso é para alertar. E explica também o tempo que a pessoa vai passar, e explica tudo em detalhe.
E também vai ficar longe das pessoas que faleceram de forma natural, que vão estar em outras localidades, são como cidades. Cada um vai é arrastado para o lugar que merece, né? Donde a consequência de que o suicídio só lhe trará decepções e dores, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, afastados de tamanha tragédia, podendo assim concluir-se que quando todos os homens conhecerem os princípios espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas ateístas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio. Forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Instruções dos Espíritos: bem e mal sofrer. Quando Cristo diz: bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem, os que se encontram na terra, quer ocupem tronos ou quer esteja numa calçada, quer esteja num palácio ou numa casinha simples. Mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo, o murmúrio, é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma promoção lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entorpeceria, enervaria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos envia a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que, às vezes, é preciso mais coragem para vencer os obstáculos que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhes reserva palmas de vitória em uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os impetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui eu o mais forte. Bem-aventurados os aflitos podem então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Évry, 1863. O mal e o remédio. Será a terra um lugar de delícia, um paraíso de alegria? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, cruciantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á que não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando ele
vos tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado vossos dias de beatitude e alegria, dar-se-á, não reconhecereis o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, ele haja restituído o brilho e a brancura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele: ó Deus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo, Jó. Até quando os vossos olhos se deterão nos horizontes marcados pela dor e pela morte? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara e procurai a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante forte para suportá-las. Por que agora murmurar? Vós que pediste a riqueza e a glória, querias sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasses, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se despenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um, e é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hino ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão, vos apontará o sinal da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante os quais se esvaiam os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um só instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo ele sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos que nele creem. O Cristo vos diz que com a fé se transportam montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sobre uma égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se destacará de tal maneira do corpo que, enquanto este se entorcer nas convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegrem, estejam as suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros amigos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo.
Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo todas essas três qualidades reunidas, porque incessantemente se ouve, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes mais humildes e militantes invejem com tanta ânsia a posição daqueles que parecem favorecidos pela fortuna. Neste mundo, por mais que façam, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um mundo de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é-lhe permitido alcançar o mais alto grau da felicidade que sua natureza comporta, estes iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se um homem ajuizado é uma realidade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Ou em consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros amigos, que vos falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela maioria. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus amigos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, a morada terrena não são peculiares às provas, são peculiares às amarguras e à expiação. Forçoso se admita que augures moradas mais favorecidas, onde o espírito, porquanto aprisionado ainda num corpo material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente que não. Dos progressos já realizados, podeis imaginar facilmente os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos amigos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despojem do homem velho. Depois, deveis todos
consagrar-vos à propagação desse Espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mas, portanto, mãos à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações futuras um mundo onde não será a felicidade uma palavra vã. François Nicolas Madeleine, Cardeal de Morlaot, Paris, 1863.